Olá pessoas, tudo bem com vocês? Legal? Eu sou o professor Keiler, você está no canal H de História. Se você chegou aqui, aproveite e se inscreva no canal para conhecer o canal, para prestigiar o canal, para saber exatamente o que é que rola por aqui. E para saber o que rola por aqui, ativa também o sininho, que você será notificado todas as vezes que a gente postar um vídeo novo. Hoje nós vamos falar sobre o período republicano aqui no Brasil, mais precisamente a Primeira República, a República da Espada e o governo Deodoro da Fonseca. Roda a vinheta. Esse período da qual nós vamos falar então, ele é o período imediatamente posterior à proclamação da República. Nós temos a proclamação da República aqui no Brasil no final do século XIX, em 1889, só que ela até hoje ainda vigora no país. Hoje, 2020, ainda é a República que vigora no país. Mas ao longo desse período você tem várias fases do período republicano. E uma primeira fase, que vai de 1889 a 1930, ela é chamada de Primeira República, ou República Velha. Certo? Mas nessa primeira fase você também tem uma subdivisão. A primeira parte, a República da Espada, onde governou os presidentes Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, e a segunda fase, que é a fase das oligarquias, com outros presidentes que a gente verifica nos próximos vídeos. Certo? E nesse momento que a gente vai falar aqui, se trata exatamente da República da Espada no governo do Deodoro da Fonseca. Quando a proclamação, então, é executada, quando ocorre a proclamação da República em 15 de novembro de 1889, então o imperador é deposto, alguém vai ter que assumir o governo. E aí quem assume é o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi quem proclamou. Só que o Marechal Deodoro da Fonseca, ele representa uma ala de republicanos, que era exatamente a ala dos militares, que proclamaram, com apoio dos civis, cafeicultores. É importante destacar que o café é o principal produto do período. Os cafeicultores são economicamente e politicamente também, mais tarde, muito importantes para o país. Não dá para deixá-los de fora. Mas a proclamação ocorre por uma atitude dos militares. E os militares, então, se acham no direito de assumir esse primeiro momento da República, colocando Deodoro na presidência da República logo de início. O caráter desse primeiro momento, ele é um caráter basicamente militar. Haja vista que é um militar que está governando o país. Alguns vão chamar esse período de período ditatorial, você chama como você quiser, a gente não vai discutir isso daqui. Acontece que num primeiro momento, o Deodoro da Fonseca, ele governa em caráter provisório e logo em seguida constitucional. Nesse primeiro momento em que ele governa em caráter provisório, a gente verifica então que ele teria que remover as estruturas do Estado Imperial. Se o Império cai com a proclamação da República, não é interessante que as estruturas políticas do Império continuassem vigorando, continuassem existindo na estrutura política nova que estava então se implantando no país. Era preciso remover essas estruturas imperiais e implantar as estruturas do poder republicano. E para isso ele teria então que chamar uma Assembleia Constituinte para então estabelecer toda uma legislação, toda uma nova estrutura. E o Deodoro, ele protela, ele vai demorar, ele vai levar então algum tempo para convocar essa Assembleia Constituinte. E isso daí faz com que então algumas pessoas entendam que ele não está interessado em dividir esse poder, que ele não está interessado em compartilhar essas medidas e essa autoridade, então, que lhe cabe como presidente, ainda que provisório, como presidente da República. Nesse primeiro momento, ele vai então ter algumas oposições naturais, que seriam dos monarquistas, daquelas pessoas que defendiam o Estado Imperial, que na queda desse Estado Imperial vão então a partir daí reagir contra o governo de Deodoro. E ele vai perseguir muitos desses monarquistas, vai inclusive exilar a família real aqui do Brasil. Dom Pedro II e toda a sua família serão expulsos daqui do território brasileiro pelo novo governo republicano de Deodoro da Fonseca. E um outro elemento que caracteriza então isso, que para alguns é um período ditatorial, é que ele vai tomar suas primeiras medidas através de decretos-leis.
certo? Então, ele vai decretar medidas. Dentre esses decretos, para resguardar a República, ele vai então promover um decreto que cria um júri militar. E por esse júri militar, muitos opositores, não só monarquistas, mas pessoas que discordavam da centralização do Deodoro, passam a ser perseguidas por ele, certo? Também estabelecida a censura, através de um decreto de 1890, a toda e qualquer publicação que questione a autoridade do Deodoro ou que ponha, então, em dúvida as medidas que ele esteja tomando, se elas são realmente necessárias, se elas são realmente pertinentes a um governo republicano. Então ele vai perseguir jornais, ele vai perseguir revistas que naturalmente serão uma oposição a ele, por isso serão perseguidas, certo? E também, através de um decreto, é interessante que o Deodoro vai promover uma grande naturalização aqui no Brasil. O Brasil, por exemplo, ele era um país no século XIX que ele comportava uma grande quantidade de imigrantes europeus, estrangeiros, vindo de vários países da Europa e de outras localidades. Principalmente no meados do século XIX, para trabalhar no café, a gente verifica a entrada de uma grande quantidade de imigrantes aqui no Brasil. E durante o governo do Deodoro, num primeiro momento, ele vai realizar essa grande naturalização que vai tornar, então, esses imigrantes brasileiros legalmente brasileiros, certo? Outro elemento é que em 1890 ele finalmente vai convocar a Assembleia Constituinte. Essa Assembleia Constituinte, então, vai ser composta por pessoas que foram eleitas para elaborar leis, para então opinar e para então propor leis que fariam parte da Constituição que determina a nova estrutura do país republicano. E aí, então, nós tivemos essa convocação, inclusive por pressão dos cafeicultores, que vai, então, em 1891, preparar a nova Constituição e, além de preparar a nova Constituição, vai eleger o Deodoro da Fonseca como presidente do Brasil. Então, após a Constituição, a Assembleia Constituinte elege diretamente o Deodoro e ele passa a ser o presidente constitucional a partir de 1891. Na Constituição de 1891, a gente verifica então que finalmente o país passa a ter uma nova estrutura republicana. E algumas coisas serão pontuadas então aqui nesse vídeo. Vamos lá. A primeira situação é que o Brasil passa a se chamar Estados Unidos do Brasil. Olha que interessante isso daí, né, gente? Então, desde sempre o Brasil copiando lá os Estados Unidos em vários de seus aspectos. Mas, enfim, os Estados Unidos do Brasil, esse nome, não é só o nome, mas isso diz muito do que seria a estrutura de poder, certo? Ela seria uma estrutura que tem muito a ver com a estrutura republicana americana, que tem muito a ver com a forma de governo americano, que era uma forma que agradava principalmente o grupo dos cafeicultores, dos civis cafeicultores que detinham o poder econômico pelo controle do café aqui no Brasil. Certo? Então, o Brasil passa a ser uma república federativa, isso daí é um outro elemento também que é inspirado pelos Estados Unidos, certo? Uma república federativa significa dizer que é um país onde nós teremos autonomia relativa aos estados. Os estados, então, terão uma liberdade relativa, os estados terão uma relativa autonomia. Quando eu falo de estados, são as antigas províncias. Essas províncias que lá no Império eram chamadas assim de província, a província do Pará, a província de São Paulo, a província da Bahia, agora são o Estado do Pará, o Estado da Bahia e o Estado de São Paulo, que passam a ter liberdade, por exemplo, para elaborar suas próprias constituições e resolver problemas muito regionais da forma melhor e autônoma que eles pudessem, então, sanar e resolver esses conflitos, certo? Foi estabelecido também a divisão de poderes. Isso também é uma coisa que já vem desde lá do Império, essa divisão de poder. Só que durante o Império nós tínhamos 4 poderes na Constituição: o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário e o poder moderador. Esse poder moderador, que era exclusivo do imperador, garantia ao imperador a centralização do poder. Garantir ao imperador a centralização das decisões, e que foi um elemento muito criticado na campanha republicana,
foi um elemento que naturalmente não era agradável para os projetos de república no Brasil. Então, quando a Constituição republicana é finalmente promulgada, o poder moderador é extinto e não vai existir um poder que concentre a autoridade na figura de uma única pessoa, por exemplo, do Deodoro. Não haveria isso, pelo menos teoricamente. E aí nós teríamos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. O poder judiciário, então, comandando a justiça, o executivo com o presidente da república, e o legislativo, ele passava então a elaborar as leis e teria um caráter bicameral. O que é bicameral? É o poder legislativo em que ele tem um Senado e um Congresso Nacional. Esse Senado, então, ele passaria a ser composto por senadores com mandato de 9 anos, que não seria mais vitalício, como era então no período imperial, e nós teríamos também um Congresso com deputados eleitos para um mandato de 6 anos que iriam propor leis e votar essas leis para elas entrarem em vigor no país. O presidente passa a ter um caráter representativo. O que seria exatamente isso? O presidente, como representante da nação, ele toma decisões para todos, ele representa todos. Embora muitas vezes isso daí seja uma representação apenas de minoria, em alguns casos até da maioria, mas tem esse caráter representativo. O presidente, ele representa a nação e os interesses da nação. E entenda-se que o interesse da nação é interesse de todos aqueles que vivem a nação. Seria essa a ideia. E se o presidente ele tem esse caráter representativo, ele vai me representar, então é justo que eu escolha quem eu quero que me represente. Então foi estabelecido a partir dessa ideia as eleições diretas para escolher o presidente. E nessas eleições diretas prevaleceu então o princípio do sufrágio universal. Esse sufrágio universal, ele traz aquela ideia de que todos aptos podem escolher através do voto seu representante. Isso significa dizer o seguinte: lá no período imperial, a Constituição Imperial, ela determinava que só podia votar quem tinha renda, era o voto censitário. E o sufrágio universal, ele vem então para eliminar o voto censitário, ou seja, você não precisa ter renda. Se você é rico, você vota. Se você é pobre, também você vota. Você só teria que estar enquadrado em outros critérios, mas não seria mais a renda. E aí nós teríamos eleições diretas, aquela eleição que você vai lá e escolhe você mesmo o seu candidato na urna, tá? Embora isso na prática seja um pouco duvidoso, a gente vai ver isso num outro processo, num outro momento, certo? E o voto, ele seria direto e também nominal, ele é praticamente um voto ali aberto, você escreve o seu nome no voto. Mais tarde isso vai dar condições para a existência de um fenômeno, um tipo de voto que a gente chama de voto de cabresto, porque ele poderia ser vigiado uma vez que teu nome está escrito no voto, então a gente sabe qual é o teu voto e em quem tu votou. Certo? Isso vai ser muito presente na política, nas eleições, ainda desse período de República Velha. Outro elemento também que é importante é que, mesmo sendo com sufrágio universal e eleições diretas, muitas pessoas não votavam no Brasil. Por exemplo, algumas pessoas eram excluídas. Entre elas, a gente tem, por exemplo, as mulheres, que não vão votar. As mulheres seriam proibidas de votar, elas não entram nesse pacote aí de eleitores. E quando você tira as mulheres do processo de votação, em números você está tirando uma boa parte da população brasileira. Se não é a metade, é muito próximo disso, ou talvez até passando um pouco dessa população. Então a gente já tem aquela ideia de que a ideia de democracia, ela não é uma ideia de maioria dentre a população, mas uma ideia de maioria entre os eleitores, que não serão tanta gente, certo? Você tirar as mulheres, você já tirou uma boa parte das pessoas. Também será vetado o voto para os militares da baixa patente.
Esses militares que acabaram de entrar no exército ou nas forças armadas, vindo de famílias pobres, com um pensamento ainda muito revolucionário, eles precisam primeiro entrar na corporação, entender a corporação, crescer na corporação, mudar a mentalidade, se tornar uma elite para depois ter voz, para depois ter voto. Era muito perigoso, do jeito que eles entravam, ainda com um pensamento muito radical, dar a eles a oportunidade de eleger alguém. Também nós teremos excluído desse processo eleitoral os padres. Os religiosos não podem votar. Houve uma separação entre o Estado e a Igreja. Na Constituição de 1891, essa separação significa dizer que Estado é política, Igreja é igreja, é religião. Então, na hora de escolher o presidente do Brasil ou qualquer outro governante, a Igreja não vai, então, participar desse processo. Ficam excluídos também os menores de 21 anos de idade. Imagina, você é homem, você não é praça de pré, você não é padre, mas você não tem 21 anos, então você também fica de fora. Tá? O voto ele não é permitido para menores de 21 anos. E aí, gente, tem um outro elemento que é interessante dentro desse processo. Ficam excluídos também aqui os mendigos e os analfabetos. Os mendigos geralmente são aquelas pessoas que não têm uma veste adequada para o momento. O voto, a cidadania, o civismo, ele era naquele momento um evento de gala e você tem que estar totalmente apropriado em termos de vestimenta para participar. Então, se você não tem isso, essa condição, você é mendigo, você não vota. Não vai entrar de qualquer jeito lá na área onde a votação acontece. E também os analfabetos. Agora, você imagina o seguinte, cara, olha só essa situação. Quantos analfabetos tem no Brasil em 1891? Imagina só, se escrever, ler, estudar era um privilégio de uma minoria. E o fato de você ser da elite nem significa dizer que você estudou, certo? Então, se você tira os analfabetos, então a gente vai verificar que é uma minoria que continua ainda elegendo e ao mesmo tempo tendo voz e voto para escolher os governantes do país. Na parte econômica, a gente vai perceber então que o Deodoro da Fonseca ele teria nomeado o Rui Barbosa, um notório representante então naquele momento da intelectualidade brasileira, que vai então assumir como ministro da Economia, ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, que vai então ser responsável por uma política econômica que vise o desenvolvimento do país. É importante também lembrar, o café é o principal produto, os cafeicultores é quem tem o poder econômico, mas a política do Rui Barbosa ela visava um crescimento industrial. Já não começa bem, certo? Já não é interessante, principalmente para os cafeicultores, mas é o que vai rolar. E aí então, essa política ela visava que o governo então ele arrumaria um jeito de incentivar o crescimento industrial, incentivar o número de indústrias crescerem aqui no Brasil, se fortalecerem e tornar então o Brasil um país industrializado. Já visto que no mundo todo o aspecto de modernidade econômica ele está relacionado a um país industrializado. E para isso o Rui Barbosa resolveu então criar uma política de emissão de papel moeda que aumenta o número de dinheiro circulante no país. Acontece, não é assim que as coisas deveriam ser resolvidas. Você não resolve a crise econômica fabricando mais dinheiro. Você resolve a crise econômica produzindo mais, gerando mais riquezas, porque essas riquezas elas têm que estar proporcional às nossas reservas, ao nosso meio circulante. Não adianta ter mais dinheiro se a inflação subir, se os preços se tornarem mais altos. Vamos dar um exemplo aqui, tá, gente? Isso é só um exemplo, é fictício. Se o salário é R$1.000 e o governo decreta um aumento de salário para daqui a 3 meses para 1.200, então o que acontece? Começa uma especulação para esses 200 a mais que cada um trabalhador vai ganhar. Então o que acontece durante esses 3 meses em que o salário ainda não aumentou, só está na estimativa, os preços começam a aumentar, isso se chama inflação. E quando chegar no mês que você vai ganhar esses 1.200, o poder de compra dele está muito parecido com o que já era, com os 1.000, porque os preços aumentaram demais, certo? E isso é inflação.
E pode haver uma possibilidade desses preços terem aumentado, que o poder de compra, ao invés de ser 1.000, ser 900, 800, 700, o que desvaloriza a moeda. E foi exatamente isso que aconteceu. A política do Rui Barbosa era criar mais dinheiro, pegar esse dinheiro então e colocar nos bancos. Aí, as pessoas interessadas que tivessem projetos de criar indústria, incentivar o processo de industrialização, iriam até esse banco, apresentariam o projeto, o banco então entregaria o dinheiro e essas pessoas então iriam criar indústria, aumentando o número de indústrias aqui no Brasil. Mas não foi exatamente assim que as coisas aconteceram, certo? Muitas empresas, na verdade, nem foram criadas. As pessoas foram até os bancos, levaram seu projeto, criaram empresas fantasma ou nem criaram empresas, só pegaram dinheiro e foram embora, deram fim, enfim, certo? Foram empresas fantasmas, empresas que nem existiam, enfim, nem saíram do papel. E o banco ficou naturalmente ali no prejuízo. Outro elemento é que, mesmo pegando dinheiro com a inflação crescente, isso gera uma crise. Aí chega um momento em que, mesmo tentando alguma coisa, fica inviável continuar os investimentos. E de uma forma ou de outra, isso criou uma crise econômica que foi chamada de encilhamento. Apelidaram essa política econômica do Rui Barbosa de política do encilhamento. E esse nome encilhamento, ele se dá pelo fato de... encilhamento, na verdade, é aquele momento nas corridas de cavalo, em que os cavalos são preparados ali naquelas baias, que o cavalo vai ser encilhado. Então ele está parado para começar a corrida. Então é a partir dali que ele vai desenvolver o processo da corrida. E aquele momento de encilhamento, ele não é a corrida, ele está apenas parado ali para começar. E a política econômica do Rui Barbosa, que visava a industrialização, nem sequer teve esse momento de desenvolvimento. Só teve aquele momento marcado pela parada, pelo momento de encilhamento. Não deu jeito, não aumentou a indústria, aumentou as dívidas, quebrou bancos, aumentou a inflação e gerou uma crise econômica que, por sua vez, cria impopularidade. Certo? Que cria, então, algumas condições para que oposições a Deodoro comecem, então, a fazer críticas. Durante o governo constitucional, ele vai ter inúmeros problemas com o Congresso Nacional. Ele vai, então, conflitar. Alguns historiadores dizem que o Deodoro, como presidente da República e como político, ele era um ótimo militar. Ele achava que poderia governar o país da mesma forma que ele mandava no quartel. Mas não é assim. Certo? E aí a gente chega à conclusão então que ele acaba entrando em conflito com o Congresso Nacional por conta de algumas divergências, choques de autoridade, choques de ideias, e cria-se então um problema. E esse problema ele vai ficar pior quando então Deodoro da Fonseca vai nomear o Barão de Lucena como ministro da Fazenda. Acontece que o Barão de Lucena ele é um monarquista convicto. Amigo pessoal do Deodoro, enfim, ele era monarquista e que era uma das pessoas que eram combatidas pelos discursos dos republicanos durante a campanha antes da proclamação da República. E a nomeação do Barão de Lucena, monarquista, para então gerir os assuntos econômicos da República, não era interessante, era visto como uma afronta. E quando essa oposição tenta reagir a essa nomeação, então o Deodoro resolve tomar uma medida ainda mais radical. Ele resolve então fechar o Congresso em novembro de 1891 e decretar estado de sítio, que é o momento que a Constituição ela passa então a não ter a validade 100% plena que ela teria. E isso daí começa então a provocar reações. Dentre as reações, nós teríamos então a revolta da Armada, que vai acontecer então em 1891. A revolta da Armada ela foi liderada pelo almirante Custódio de Melo, certo? Em que ele lidera uma frota de embarcações que vai então chegar ali na Baía do Guanabara e vai ameaçar bombardear o Rio de Janeiro caso Deodoro não renuncie imediatamente ao seu poder. E isso daí, gente, se dá por algumas questões. A Marinha ela se torna uma oposição ao Deodoro da Fonseca. Haja vista que a Marinha, durante o período imperial, ela sempre teve grande prestígio, ela sempre teve pompas, ela sempre teve ali muito perto das decisões políticas e de repente ela se vê agora afrontada e incomodada de o exército estar governando o país. Então, a revolta da Armada acaba pressionando o Deodoro e finalmente, em novembro de 1891, pressionado pela Armada do Custódio de Melo, ali as frotas ameaçando bombardear o Rio de Janeiro,
o Deodoro renuncia. E aí então termina aquele período de mandato constitucional. Você gostou desse vídeo? Pois é, então se você gostou desse vídeo, dá um clique aqui no gostei. Curte o vídeo, compartilhe também com seus amigos. Aproveita, reúne lá seu grupinho de estudo e assiste o vídeo. Valeu? Um abraço, gente. O canal H de História agradece por você ter chegado até aqui.